Bem-vindos a mais um estudo da série sobre o livro de Êxodo. No último estudo, nós vimos Deus concedendo os 10 mandamentos ao povo de Israel no deserto do Sinai. A lei de Deus revela quem Ele é, seu caráter, seus valores, seus ideais, sua bondade e seu amor. Seu cuidado em proteger os seus filhos contra o mal, criando condições para uma vida mais saudável e mais plena. Por meio da comunhão, da conexão com Deus, o povo de Israel deveria atingir, através do amor a Deus e ao próximo, o nível de vida moral mais elevado que as nações ao seu redor. Deus desejava que seu povo se tornasse uma comunidade de fé, com padrões morais diferentes das nações vizinhas. Todos eles estivessem sujeitos à lei de Deus. Os juízes deveriam julgar de acordo com a lei. Os sacerdotes ensinar a lei ao povo. Os pais educarem seus filhos no caminho do Senhor de acordo com a lei de Deus. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, conforme vimos, colocados em tábuas de pedra e colocadas dentro da Arca da Aliança no Santuário de Israel. É importante nós compreendermos que, naquele momento, os israelitas haviam saído, em primeiro lugar, de um longo período de escravidão no Egito, onde estiveram cercados por um conjunto de sistemas religiosos pagãos. Eles não estavam preparados ainda nem mesmo para viverem os princípios da lei de Deus. Em segundo lugar, os princípios da lei de Deus necessitavam ser aplicados à vida diária do povo. Por isso, após dar os 10 mandamentos, para que eles pudessem ser entendidos, executados, aplicados na vida diária do povo de Israel, Deus concedeu leis adicionais, que são chamadas na Bíblia de juízos ou código da aliança, chamados de regras, regulamentos, leis de Moisés. Eram leis de organização social e comportamentais, para organizar o sistema de vida da nova nação de Israel, em harmonia com os princípios estabelecidos na lei de Deus nos 10 mandamentos. Esses princípios, esse conjunto de leis sociais, morais, visavam estabelecer uma nação justa e organizada. Enquanto que os 10 mandamentos foram transmitidos por Deus a todo o povo no Monte Sinai, esses juízos, esses regulamentos, esses testemunhos, Moisés os recebeu particularmente de Deus, os escreveu num rolo de pergaminho, no chamado Livro da Aliança, ou Código da Aliança, que foi lido depois para o povo de Israel e colocado ao lado da Arca da Aliança, na qual estavam os 10 mandamentos. Esses juízos, essas leis, visavam várias questões para tornarem a sociedade israelita mais justa, mais harmônica, mais segura, num relacionamento interpessoal de amor e justiça, no qual não houvesse exploração de pessoas, no qual todos se sentissem bem. Nos 5 primeiros livros da Bíblia do Pentateuco, nós encontramos várias dessas leis. Por exemplo, primeiro nós encontramos leis quanto ao tratamento de escravos. No tempo antigo, na cultura do Oriente Médio, a escravidão era comum. Assim Deus a regulamentou, de modo que eles deviam agir de modo distinto de outros povos. Se houvesse escravos entre eles, eles deveriam ser protegidos e valorizados como pessoas. Os senhores deviam prover as suas necessidades especiais, próprias, essenciais,
além de dar-lhes o descanso a cada sábado. Mais ainda, se houvesse algum escravo entre os israelitas, esse tempo de servidão devia ser limitado a 6 anos. A cada 7º ano, todos os escravos eram libertos, a menos que desejassem ficar com o seu senhor. O segundo tipo de leis que encontramos são leis contra a violência. Numa sociedade formada por ex-escravos, Deus procurou coibir qualquer forma de violência. Inclusive, ele regulamentou até mesmo a pena de morte para aquele que propositadamente matasse outro. O terceiro tipo de leis que nós encontramos são leis sobre casos envolvendo danos pessoais. Devia haver indenização por dano físico, mesmo causado involuntariamente por uma pessoa a outra. Em quarto lugar, haviam leis também específicas visando proteger o direito de propriedade das pessoas. Leis específicas envolvendo os animais, que eram a principal fonte de renda para os israelitas. Havia leis sobre danos materiais causados à propriedade de outros. Leis contra negócios fraudulentos. Nós encontramos também no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, leis sobre o uso da terra, deixando-a descansar a cada 7 anos. Nós encontramos leis sobre os direitos e deveres no casamento, leis sobre o divórcio, leis sobre o repúdio. Nós encontramos também leis sobre a atuação honesta dos juízes na aplicação das leis, visando proteger as pessoas vulneráveis, em especial os pobres, órfãos, viúvas e os forasteiros. Era dever dos juízes implementar a lei com punições justas, caso alguém causasse dano, em especial a outra pessoa. Naquela época, já havia inclusive na Mesopotâmia, através do Código das Leis de Hammurabi, o princípio conhecido como Lex Talionis, ou a Lei de Talião, visando permitir que, através de um tribunal, houvesse equilíbrio do julgamento nas causas, para que houvesse um equilíbrio entre o crime, o dano causado e a reparação, a justiça feita. O objetivo era que as pessoas não fizessem justiça com suas próprias mãos, por vingança. Assim, quando Deus deu um conjunto de leis ao povo de Israel contra a violência, quanto aos juízos, Deus visava que houvesse ali uma sociedade justa, uma sociedade de temência a Deus, em que as pessoas fossem protegidas. Nós encontramos também leis sobre as festas religiosas, festa da Páscoa, do Pentecostes, dos tabernáculos, cada qual com o seu simbolismo religioso, seu simbolismo teológico, trazendo sempre a lembrança do povo de Israel através dessas festas. A história do seu povo, a história da salvação, o plano de Deus para o seu povo. Cristo, em seus dias, quando aqui esteve, ele lembrou aos ouvintes do seu tempo as leis dadas a Israel. Ele mostrou que elas estavam distorcidas em sua execução por causa das interpretações que os rabinos haviam incluído, afastando-se do propósito original dessas leis. Jesus procurou restaurar o cumprimento correto das leis transmitidas através de Moisés, de modo tal que a justiça nessas leis fosse feita de acordo com a lei de Deus, com os 10 mandamentos. Mantendo o princípio da justiça essencial à vida, trazendo a reconciliação e a paz. Porque disse Jesus, a vingança pertence ao Senhor. E assim Jesus dizia, vocês ouviram isto, mas façam aquilo. Não procedam como foi ensinado a vocês, procedam de tal e tal modo. Se eles fossem misericordiosos, se amassem seus inimigos, se orassem por eles,
o seu caráter altruísta refletiria o caráter de Deus e se tornariam perfeitos como o Pai Celestial. Porque a verdadeira perfeição está em amar, perdoar, ser misericordioso, mesmo para com os inimigos. A lição dessa semana destaca que no Êxodo, o Senhor apresenta de modo claro o seu plano original para a conquista de Canaã. Quando ele fez uma aliança com Abraão, 430 anos antes, Deus lhe disse que a terra prometida não seria concedida, herdada rapidamente, imediatamente à sua descendência, mas somente após 400 anos de escravidão no Egito. Porque as nações cananitas que ali estavam ainda teriam um tempo de graça, após o qual elas seriam destruídas por causa da sua corrupção e da sua idolatria. O modelo da conquista de Canaã ficou claro desde a travessia do Mar Vermelho. Deus ali estava lutando, defendendo o seu povo, destruindo os seus inimigos. Esse seria o modelo da conquista da terra de Canaã. Após a travessia do Mar Vermelho, o Senhor assegurou-lhes que estaria indo adiante deles na conquista de Canaã. Expulsaria as nações à frente de Israel, inclusive através de métodos incomuns. O primeiro deles era que Deus enviaria terror às nações inimigas, que tomadas de pânico ficariam confundidas e voltariam as costas para os israelitas quando esses avançassem sobre os seus domínios. Em segundo lugar, o Senhor mandaria vespas sobre o território dos cananitas, que abandonariam a sua cidade e fugiriam, mesmo antes da entrada do povo de Israel. O Senhor lutaria pelo seu povo, destruiria os seus inimigos, eles seriam entregues nas mãos dos israelitas. Enfim, nós lemos o livro de Êxodo e percebemos isso através de toda a Bíblia, que o papel decisivo na conquista da terra prometida foi desempenhado pelo anjo do Senhor, que é o termo usado com frequência no Antigo Testamento para Cristo, e que, conforme o Novo Testamento, acompanhou e guiou Israel em todo o tempo no deserto, conquistando territórios e protegendo o seu povo, lutando por eles. Assim, a mensagem clara do Senhor para Israel no deserto era: temam ao Senhor, obedeçam os seus mandamentos, permaneçam em aliança com Ele, não façam aliança com outros povos, os destruam. Deus desejava que eles formassem uma nação distinta, separada para Deus, dedicada a servi-lo. Uma nação distinta. Que nós hoje possamos aprender com as lições do povo de Israel e permitir que o Senhor nos guie, dirija a nossa vida, a nossa jornada, em fé, em obediência à sua palavra. Nós permaneçamos ligados a Ele, liderados por Ele, até alcançarmos a Canaã celestial. Que o Senhor nos abençoe e bendiga.